Olá, muito bom dia para você que acompanha a nossa programação. Já estamos chegando com mais um Na Hora D nesta manhã de finalzinho de manhã, né, de quinta-feira. São 11 horas e 51 minutos, 11h51, estamos ao vivo e claro, a sua participação é muito bem-vinda. Você pode interagir com a gente mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o WhatsApp da TV Difusora, 99196-8622, 99196-8622. Fique à vontade para conversar com a gente, contar para a gente de onde está assistindo o programa, mandar a sua denúncia, a sua reclamação. A sua participação é muito bem-vinda durante toda a nossa edição nesta quinta-feira, tá bom? Olha só, a gente começa falando que a Polícia Civil deflagrou hoje a quarta fase da Operação Luz na Infância, que apura crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet. Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nos bairros Cidade Operária e Anil, aqui em São Luís. As penas para os crimes investigados variam entre 1 e 8 anos de prisão, e para a operação foram analisados 237 mil arquivos. Os detalhes você vai conferir junto comigo agora com a Geice Gomes. Veja só. Foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão aqui no Maranhão. Um homem foi preso, identificado como Thalisson Alex dos Santos. Eu converso agora com o delegado Edilardo Muniz. Delegado, como que vocês chegaram até esses 2 suspeitos e por que que o Thalisson foi preso e o outro suspeito ainda não? Justamente no momento que a gente faz a busca, é feita uma análise num computador. Nesse computador havia vídeo íntimo de criança em estado de sexo. Já no outro alvo não foi encontrado os vídeos. Foram apreendidos materiais e vão ser periciados. Nesta perícia pode ser justamente que recuperar as coisas que foram apagadas e aí sim está o vídeo. Mesmo assim ele vai responder pelo delito logo após a perícia. No momento da prisão, qual foi a afirmação que o Thalisson fez em relação ao conteúdo encontrado nos aparelhos eletrônicos dele? Ele confirma que baixa grande quantidade de dados. Entre esses dados estariam fotos e vídeos de criança, que ele disse que mesmo apagava. Um dia antes ele chegou a desinstalar o aplicativo e instalar um outro aplicativo que faz o mesmo serviço, sendo que ele iria utilizar para baixar um jogo, né? Aí a questão é que, como ele pensava que não teria mais nada, foi encontrado esse único arquivo e a gente indagou ele. E esse arquivo? Ele, eu esqueci de apagar. Agora, delegado, muita gente acha que o crime é só se você compartilhar essas imagens contendo pornografia infantil, mas o próprio armazenamento já configura crime. Exatamente, é um crime permanente. A modalidade de armazenamento de conteúdo pornográfico de criança ou adolescente é previsto no 241B do ECA, e quem comete isso ou via celular, ou via computador, tablet, notebook, comete esse delito e pode ser preso em flagrante. Agora, delegado, fala um pouquinho para a gente sobre essa parceria entre Brasil e Estados Unidos no combate a crimes contra crianças. Isso começou desde 2017, desde a primeira operação, justamente que os Estados Unidos viram que o fluxo de dados de pornografia infantil no Brasil estava muito grande, né? E aí entrou em contato justamente com o Ministério da Justiça para justamente, vamos dizer assim, atacar essas pessoas, porque a pessoa que está baixando o arquivo, ela também está compartilhando. Então ela vamos dizer assim, ela abastece toda uma rede de pornografia infantil pelo mundo. Qual a pena prevista? Neste caso é de 1 a 4 anos de reclusão. Obrigada pela entrevista. Geice Gomes para o Na Hora D. Obrigado, Geice, pelas informações. Você viu aí o delegado Edilardo Muniz deixando bem claro, não é só o compartilhamento, não. Você ter esse tipo de conteúdo no seu dispositivo, aí no seu smartphone, também configura crime. Aliás, para quê, né? Para que você vai ter esse tipo de conteúdo aí no seu celular? E compartilhar, então, botar em grupo, dividir com amigos, pior ainda, meu amigo. Você pode ir parar na cadeia, como foi o caso aí desse que acabou sendo preso durante a operação, que a gente acompanhou os detalhes com a Geice Gomes. A operação aí que inclusive continua. Olha só, 11 horas e 56 minutos, agora 11h56, a polícia investiga tentativa de assalto na Caixa Econômica Federal do Maiobão, em Passo do Lumiar,
2 homens foram flagrados saindo da agência minutos antes do alarme disparar. Foram acionadas equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e também segurança privada da agência. De acordo com informações do comandante do policiamento da área metropolitana, o caso está sendo investigado e há 3 hipóteses. Deles serem clientes suspeitos que poderiam ter ido sondar a agência e ainda a tentativa frustrada com o disparo do alarme. Você acompanhou aí, inclusive, imagens da ocorrência registrada lá em Passo do Lumiar. Que coisa, hein? Olha só, lembrando que você pode interagir, mandar sua mensagem para a gente para o nosso WhatsApp, 99196-8622, 99196-8622. Estamos ao vivo com mais uma edição do seu Na Hora D. São 11 horas e 57 minutos agora, 11h57. Foi preso suspeito de assassinar um passageiro dentro de um coletivo aqui em São Luís. Ele foi conduzido para a Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. O repórter Eduardo Ericeira acompanhou e você vê os detalhes junto comigo a partir de agora. A prisão foi efetuada pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar, por meio da Diretoria de Inteligência e Assuntos Estratégicos. Adelma Nogueira Neto, de 23 anos, mais conhecido como Neto Playboy, foi preso na Vila Sarney Filho, área do Maiobão, em Passo do Lumiar. Após a prisão, Adelma Neto foi conduzido para a Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. A polícia, ele confessou o crime. Nós fizemos a abordagem na residência, eles abriram a porta e ele se entregou, né? Após o cerco policial, ele se entregou e de imediato ele confessou que foi o autor do disparo que vitimou o passageiro. Adelma Neto assassinou um passageiro dentro de um ônibus aqui no bairro do Monte Castelo, na capital São Luís. A vítima foi identificada por Alexandra Dias Rodrigues, de 40 anos de idade, que morreu com um tiro na testa. Ainda foram conduzidos à delegacia outras 2 pessoas pela polícia. A namorada do assassino confesso, Neto Playboy, estava escondido na casa dela e um outro suspeito de ter guardado a arma do crime. Mas eles foram ouvidos e liberados pela polícia. Não houve comprovação de envolvimento de ambos com algum crime. Nesta semana, a polícia já tinha prendido um outro suspeito de ter participado do latrocínio, que deu fuga ao autor do disparo. Imagens captadas por câmeras de segurança que a polícia teve acesso também ajudaram na elucidação do crime. Conseguimos, com êxito, efetuar a prisão do mesmo. Foi o Serviço de Inteligência da DIAI, juntamente com o CPU e a guarnição do 22º BPM. Tá, então, segunda prisão com relação a esse caso, fora as outras 2 pessoas que foram presas, né, a namorada, inclusive, desse aí, que teria efetuado o disparo que acabou na morte desse passageiro dentro de um ônibus aqui numa das avenidas mais movimentadas de São Luís, a Avenida Getúlio Vargas, durante a noite. É lamentável essa situação ainda ocorrendo. A polícia está fazendo o trabalho dela, inclusive com o batalhão Tiradentes, né, em várias avenidas da cidade. Já pude acompanhar algumas ações, eles param os ônibus, fazem a abordagem aos passageiros, mas lamentavelmente os casos ainda são registrados. E a polícia também agindo aí na prisão né, desses suspeitos, né? Não reaja porque é dica, é conselho, seja lá o que for, mas não reaja porque eles estão preparados e vão matar. Se a arma for verdadeira, meu amigo, eles vão atirar sem pena e sem pensar 2 vezes. Meio-dia, agora meio-dia, estamos ao vivo com mais uma edição do Na Hora D. Olha só, o Ministério Público Federal do Maranhão estipulou o prazo de 10 dias para que representantes da empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária apresentem um plano de melhorias de problemas relacionados à infraestrutura do Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado. Você vai conferir toda essa história, mais uma vez, aliás, né, na reportagem do Ciro Mineiro, a partir de agora. Os problemas são inúmeros. Passageiros reclamam, por exemplo, do calor que faz no saguão do aeroporto. Tá calor aqui dentro. Né? Isso, eu não entendi o porquê, mas a gente chega aqui, já é calor lá fora no dia a dia, né? A gente tenta pelo menos ficar aqui um pouquinho mais fresco. Mas é ruim.
O Anderson sente falta de mais opções para entreter passageiros que esperam horas pelo voo. O que poderia melhorar, eu acho que assim daqui seriam essa parte de lojas, né? Lojas, mais opções de restaurante. Eu acho que poderia se criar mais e se ampliar essa área, né? Até o título de aeroporto internacional sem um voo internacional chegando ou partindo da capital é motivo de revolta. Para se dizer que é um aeroporto internacional, né? Ter o nome internacional, mas não tem nenhum voo internacional. Pelo menos que eu saiba, não tem. Não conheço. Os transtornos foram identificados durante inspeção realizada pelo Ministério Público Federal no aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado. Um dos itens observados na visita foi exatamente a climatização do terminal, principalmente do saguão, que não tem atendido satisfatoriamente os usuários. Foi consignado um prazo de até 6 meses para que a Infraero consiga concluir o processo de aquisição e de instalação de novas máquinas, para que de fato possa climatizar aquela área, de modo a propiciar a adequada qualidade que o usuário espera quando usa aquele serviço. O procurador da República recomendou ainda melhorias urgentes em outros pontos, como, por exemplo, a maior oferta de vagas na área externa para o embarque e desembarque de veículos, além de garantir aos passageiros maior mobilidade no que se refere ao deslocamento para outros terminais, como é o caso da rodoviária. Para essas finalidades, é preciso que a gente desenvolva um sistema de transporte de fato integrado, com pontos de coleta diretos e não com um sistema demorado que busque vias alternativas para a celeridade dessa locomoção. Para os próximos dias está previsto um novo encontro. Na oportunidade, a Infraero terá que explicar ao Ministério Público Federal que medidas já estão sendo adotadas para solucionar todos os problemas diagnosticados aqui no Marechal Hugo da Cunha Machado, que visam, acima de tudo, melhorar a prestação de serviços aos passageiros que embarcam ou desembarcam do único aeroporto de São Luís. Diante das constatações, o PROCON do Maranhão ressalta a importância dos usuários, nesse caso os passageiros, denunciarem sempre que se sentirem lesados em razão da má qualidade dos serviços, para que assim os órgãos de defesa do consumidor possam atuar. O consumidor seja consciente que ele precisa sempre formalizar, que se for um problema, né, pequeno, mas é importante que ele formalize para que a gente possa notificar a empresa e que de fato essa empresa dê um retorno, sempre que positivo, para o consumidor. Não sei se eu estou enganado, mas não tem por muito tempo não, esse aeroporto aqui em São Luís não passou por uma série lá de reparos e trabalhos, e aí não ajudou em nada, né? Como é que foi isso? Foi só transtorno mesmo para quem estava embarcando ou desembarcando. E interessante a constatação da nossa entrevistada de que o internacional é só no nome. Lamentável, né? 12h04 agora, 12h04. O senador Everton, do PDT do Maranhão, questionou o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a reclassificação fiscal dos estados. Os estados tiveram suas notas rebaixadas por uma mudança de regras promovidas pelo governo do ex-presidente Michel Temer, prejudicando possibilidades de investimentos futuros de estados como o Maranhão. Acompanhe junto comigo a partir de agora. O questionamento aconteceu durante a audiência com o ministro Paulo Guedes da Economia ontem na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. O senador Everton citou o exemplo do Maranhão, que cumpriu todas as metas estipuladas pelo governo federal, mas com as mudanças está tendo dificuldades de crédito e pediu que o governo faça a correção da regra. Isso vai autorizar, por exemplo, o estado como o nosso do Maranhão a contrair um empréstimo de quase 600 milhões, que já está tudo pronto, só falta ser aprovado, passar pela equipe econômica e vir para cá, para o Senado, para que a gente possa recuperar uma importante rodovia, senhor ministro, a 006 no estado, que tem 1.500 quilômetros de extensão, ela corta do sul do estado ao norte. O senador também lembrou que essa rodovia estadual tem um grande impacto na economia do Maranhão, Tocantins e Piauí. Só para você ter uma ideia, ela vem desde Balsas, Tasso Fragoso, Balsas, até a região da Baixada, próximo de Alcântara, onde vai ter um outro grande porto. Ou seja, essa 006
ela escoa a produção dos grãos, de soja, de tudo, e ela é importante para o Mato Piba, é importante para os agricultores, para os produtores e para toda a economia do nosso país. Segundo o ministro Paulo Guedes, as regras adotadas no governo Temer de fato eram equivocadas e o plano de equilíbrio financeiro do governo federal está levando a questão da reclassificação em consideração e mudando os parâmetros nos próximos 30 dias. Nós estamos tão sensíveis a isso que o nosso programa já leva isso em consideração. Então, nosso plano de equilíbrio financeiro leva isso em consideração. Nós mudamos os parâmetros. Nós vimos, realmente, se você é A e depois C, da forma como estava, o seu estado não era elegível. Então, nós estamos mexendo nos parâmetros para tornar elegível. Nós estamos reclassificando. A reclassificação fiscal. É reclassificação fiscal. Aí então, olha só, 12:06, no mês em que se comemora o Dia Internacional de Luta das Mulheres, o Partido Comunista do Brasil realiza o Encontro Estadual de Mulheres Comunistas para reunir parlamentares, secretárias municipais do partido e também militantes. Sobre o evento que vai debater a conjuntura nacional e local e também seu processo organizativo, eu recebo aqui no estúdio do Na Hora D a secretária nacional de Mulheres do PCdoB, a Ângela Albino. Ângela, muito boa tarde, seja bem-vinda, obrigado pela presença. Tudo bem. Fala um pouquinho sobre esse debate, Ângela. Então, nós estamos fazendo uma discussão nacional sobre os índices de violência que ainda afligem as mulheres e a necessidade de ampliação da participação política das mulheres como uma das ferramentas de combater a violência, né? E o Estado do Maranhão, em particular, tem sido um exemplo para o país por ter enfrentado a questão da violência de forma muito contundente. Há regiões do país, no sul, por exemplo, que a violência aumentou, o feminicídio aumentou 68% e aqui se reduziu quase a metade, né? Então, o Maranhão tem muito a ensinar, a compartilhar com o Brasil do que é a relevância da participação política das mulheres e a transformação das suas bandeiras em políticas públicas. Você falou da participação das mulheres, a participação política. Como é que você vê esse cenário hoje em dia? Se falava muito da pouca participação, né? Isso já começou a ser revertido? Nós temos ainda os índices nacionais, pouco mais de 10%. Aqui no Nordeste é um pouco melhor, aqui particularmente no estado do Maranhão nós temos índices melhores, mas ainda é uma participação aquém do que podem as mulheres ajudar a governar o país, a governar os estados e os municípios. E nós temos convicção, e isso maturado ao longo do processo de inserção das mulheres no mercado de trabalho e na política, que trazer mais mulheres para a política intensifica esse olhar sobre políticas públicas, né? Eu insisto muito que nós somos a maioria dos que ficam nas filas dos postos de saúde, nós somos quem perde o emprego quando não tem vaga na creche e, portanto, as mulheres têm muito a contribuir no desenvolvimento do país e no desenvolvimento das políticas públicas. E por onde passa esse processo de mudança, né? O que precisa ser incentivado ainda mais para que a gente possa ter cada vez mais mulheres participando? Eu acho que, em certa medida, Hugo, esse encontro que à tarde é com as mulheres comunistas e à noite é com o Fórum de Mulheres de Partidos Políticos, então a ideia de reunir amplamente as mulheres é exatamente a gente saber que não está sozinha. O exercício da vida política de uma mulher é sempre muito solitário. Para nós tem mais cobrança de a gente sair de casa, de não estar com o filho, de não estar com o neto, de não estar com o marido. Para nós isso é muito mais contundente e o estar junto nos fortalece mutuamente e também tem o potencial de inspirar outras mulheres a participar da vida política, né? A gente deseja que o encontro tanto do PCdoB quanto à noite com as outras mulheres de outros partidos políticos sirva para isso, para reafirmar a necessidade da participação política das mulheres e inspirar as mulheres a participar e também fortalecer as que já participam. Entendi. Você já vê esse tipo de resultado já em futuro próximo? Sim, assim, eu sou uma otimista crônica, né? Eu sou otimista de natureza, senão também não estava fazendo o movimento de mulheres, que eu acho que é muito marcado pelo desejo de construir um novo futuro
mais justo e mais fraterno para todos os nossos filhos e filhas, né, para toda a sociedade. E eu tenho a convicção que a gente tem feito progressos, embora muito ainda precise ser feito, né? Aqui no estado do Maranhão, por exemplo, nós temos essa decisão política de manter a Casa da Mulher Brasileira aberta, que é um cenário singular em relação ao resto do país. Nós tivemos a abertura de 14 dessas, a maioria não funciona mais, e aqui nós temos a decisão política de manter. Isso para nós é muito importante. A mulher, no momento que tem os seus direitos violados, às vezes o seu corpo violado, a sua dignidade violada, ter a política pública que possa acolher faz toda a diferença, e por isso que é importante que mais de nós estejamos na política. Você destacou aí principalmente a questão da política pública no quesito violência, combate à violência contra a mulher. Você acha que esse é o principal ponto no momento que precisa ser debatido e investido, digamos assim? As mulheres sofrem muitos tipos de violência, né? Nós sofremos de desigualdade na inserção do mercado de trabalho, desigualdade no pagamento. As mulheres negras chegam a receber 40% apenas do que recebem os homens brancos, né? A gente sofre violência institucional, mas essa violência que marca o nosso corpo, que marca a nossa alma, que marca a nossa história, eu tenho insistido muito que não é só uma violência que marca as mulheres, mas marca a sociedade e tem potencial, inclusive, de influenciar nos índices de violência geral. Porque quando a gente tem uma criança que vive num ambiente violento, que ela vê a mãe sofrer uma violência, para essa criança, um cenário de violência, ele pode se perpetuar, né? Isso é segurar, impedir esse ciclo intergeracional de violência é um papel também do Estado que ajude essas mulheres na superação da violência. Então, Ângela, eu queria que você mais uma vez reforçasse o convite para quem quiser participar, como é que pode fazer. Faça o convite, por favor. Nós estamos hoje à tarde na Assembleia Legislativa do Maranhão e no final do dia, às 18 horas, a partir das 18 horas, também lá discutindo com um conjunto de mulheres. É aberto para todos e todas e seria ótimo receber as mulheres do Maranhão lá. Tá ótimo. Obrigado, Obrigada, Ângela, pela Hugo. sua participação aqui no Na Hora D. Meio-dia, 13 minutos, agora meio-dia e 13. A gente vai para um rápido intervalo. Voltamos já com as notícias do esporte. Já voltamos com mais um bloco do seu Na Hora D, nesta tarde, começo de tarde de quinta-feira, meio-dia, 16 minutos, agora meio-dia e 16. Olha, acontece hoje no auditório da UNDB uma palestra sobre tendências de mercado com Daniel Lima. Ele é fundador do Bidu, é assim, né, Daniel? Uma plataforma de capacitação com o propósito de ajudar as empresas a treinar melhor e mais rápido os operadores. Vamos conversar, inclusive, aqui sobre experiência do cliente no varejo e a importância desses treinamentos com o Daniel, que está aqui no estúdio. Ô, Daniel, boa tarde. Boa tarde. Obrigado, seja bem-vindo. Obrigado. A gente está falando de tendências, né? O que é que acaba motivando essas mudanças, né? Tecnologia, por exemplo? Sim, também. Hoje em dia a gente está vivendo o que a gente chama da era da experiência do cliente, né? Com as novas formas de comunicação mais recentes, redes sociais, a internet, a velocidade de propagação da informação, a experiência que os clientes têm no relacionamento com as empresas, eles se tornam público de uma forma muito mais rápida e mais transparente, né? Então hoje a tomada de decisão de um consumidor em qual empresa ele vai confiar, que ele vai comprar, depende das experiências que ele tem com essa empresa e que eventualmente outras empresas têm também. Então isso tem feito o mercado mudar um pouco, tirar um pouco o alvo do preço só do produto e também passar para trazer uma boa experiência para o cliente. Isso tem acontecido muito fortemente no mercado, né? E as empresas, elas estão já conscientes disso, dessa modificação e dessa necessidade de adaptação, ou ainda estão ali tentando se encontrar? A gente está numa fase de transição, podemos dizer assim, né? Então, as empresas mais novas, elas já vêm com esse DNA de fornecer uma boa experiência para o cliente. As empresas mais antigas já estão entendendo que pequenas empresas podem
conseguir mercado dessas grandes empresas tradicionais, caso elas não foquem na melhoria dos clientes, da experiência dos clientes. Então, as empresas já estão tomando consciência disso e estão começando a investir mais na melhoria do atendimento e de como tratar os clientes. Isso é o que a gente tem visto no mercado hoje. E aí a gente fala também de um poder cada vez maior do cliente, né, do consumidor. Esse cliente também está ciente desse poder que ele está atingindo? Sim, hoje em dia o cliente ele tem diversas formas de expressar a sua satisfação ou a sua insatisfação, né? Então, existem vários canais para que ele faça isso. Então, hoje, um cliente que não é bem tratado, que não tem aquela necessidade satisfeita, ele é frustrado, ele procura uma rede social, ele procura um canal do governo, por exemplo, e isso é público. Então, os clientes sabem que tem essa força e eles estão usando essa força, né? E isso é bom porque as empresas passam a enxergar o cliente como um verdadeiro bem da companhia, né? E não mais os seus ativos, os seus prédios. Então, ter um cliente bem satisfeito passa a ser importante. Então, isso é um movimento forte, ele é assintoso, mas ele é bom para todos nós, como consumidores também. O serviço tem melhorado bastante, né? Também vai logo na rede social, reclama e a empresa tem que dar uma resposta, né? Exatamente. Tem que dar uma explicação. A gente está falando, tem até um termo aqui, de experiência do usuário, né? Exato. Queria que falasse um pouquinho mais sobre isso. Como é que é essa história? Perfeito. Hoje o cliente ou um consumidor, ele acaba decidindo se ele continua com uma marca ou se ele compra um determinado produto ou serviço a partir da experiência que ele tem de uso. Também, isso é uma componente sentimental, inclusive. Sim. Então, o que seria a experiência de um usuário? É o que ele sente quando ele usa um produto ou um serviço. Desde a hora que ele desembala um produto, por exemplo, então você abre uma caixa, você tira o produto, você instala ele, um telefone celular, por exemplo. Então, e até o uso em si, né? Então, a utilização de um produto ou de um serviço que pode extrapolar, inclusive, para um atendimento, para um suporte, um atendimento telefônico presencial, essa experimentação, esses sentimentos, eles compõem a avaliação do cliente sobre a qualidade daquela marca, daquela empresa. Então, hoje em dia, não basta mais produzir algo bom. Você precisa produzir uma experiência boa. Desde a hora que ele procura a sua empresa, compra, instala, entrega, precisa de um atendimento, então é o que a gente chama de jornada do cliente. Isso é o que o mercado tem chamado de user experience e customer experience, né? São os sentimentos envolvidos na utilização dos produtos. Entendi. Fala um pouco então como é que as pessoas podem participar do evento, quem pode, explica pra gente direitinho desse evento de hoje. Legal, o evento ele é feito pela UNB, vai ser hoje às 19h30, as pessoas podem se inscrever através do site, qualquer pessoa pode fazer a inscrição, ele está voltado para aquelas pessoas que ou possuem negócios aqui na região, que querem embarcar nessa onda do Customer Experience, querem melhorar o serviço. A gente vai dar algumas dicas lá, metodologias, o que fazer para melhorar a experiência, mas também pode ser orientado para as pessoas que trabalham em empresas nas áreas de produção, de atendimento ao cliente, de marketing. São pessoas que de alguma forma interferem no relacionamento com o cliente, então eles também podem ir lá, estão convidados, porque a gente vai dar algumas dicas valiosas aí de experiências passadas que deram certo e as que não deram também, né? Vale a pena. Hoje em dia muita gente quer ter o seu próprio negócio e principalmente as chamadas startups, quer de alguma forma estar ali na internet, então todo esse preparo também é fundamental, né? Fundamental. Hoje uma startup ela não nasce mais, não existe mais um investidor que aceite investir numa empresa nova que não é preocupada com a experiência do cliente. Então, os investidores eles não buscam mais só, logicamente, o potencial de crescimento de um negócio, isso é importante, tem que ser uma ideia inovadora, tem que ser um produto escalável, sustentável, mas o atendimento ao cliente, a experiência provocada para esse cliente também precisa ser boa. Então, isso faz parte do pacote de avaliação de um investidor, por exemplo. Então, as startups que não se preocupam com isso, com certeza não tem vida longa no mercado atual. Tá, então fica a dica, né? Você que está querendo montar o seu negócio, começar com uma startup, pode então procurar a especialização, o treinamento, porque é fundamental para manter a empresa hoje em dia. Obrigado pela sua participação aqui no Na Hora D. Obrigado. Obrigado, bom evento. Até logo.
Você continua com a gente, meio-dia 23 minutos, agora meio-dia e 23. Olha só, agentes da Defesa Civil monitoram, agora pela manhã, monitoraram inclusive, áreas de risco nos bairros Vila Nossa Senhora da Conceição e João de Deus. O repórter Fábio Cabral acompanhou, vai trazer os detalhes e você confere junto comigo a partir de agora. Na Vila Nossa Senhora da Conceição, 2 áreas foram monitoradas. Na travessa da Macaúba, o problema é o alagamento. Por conta da vala e do esgoto que corre nesta rua, o nível da água subiu com as fortes chuvas dos últimos dias e invadiu as residências de quem mora aqui. Enche, fica esse lixo, aí sobe, aí entra para dentro da casa. As pessoas aqui ficam à mercê de doenças, principalmente as crianças que têm a imunidade baixa, como vocês podem estar observando. E praticamente é um descaso total aqui. A dona Graça perdeu cama, sofá, colchões, tudo estragado. As roupas precisaram ser lavadas novamente para também não irem para o lixo. Eu joguei fora porque a água passou por cima. As roupas tá na frente da casa é porque eu ainda lavei, né? Eu fiquei recuada dentro da minha casa porque eu não podia abrir a porta, porque se eu abrisse a porta, a quantidade de água ia ser mais dentro da minha casa. Então eu fiquei dentro da casa, cheia d'água, nadando dentro de casa e puxando água. Os agentes da Defesa Civil fizeram um cadastro de moradores que vivem na área e vão emitir um laudo técnico sobre a situação do local. De lá, eles seguiram para a rua Rubem Brito, onde o perigo é de desabamento. Essa é uma área considerada de alto risco pela Defesa Civil de São Luís, uma vez que a continuidade dos deslizamentos de terra pode fazer com que o imóvel de cima caia sobre a residência de baixo. A dona Maria tomou um susto quando viu que parte do terreno de cima deslizou para dentro do imóvel dela. O susto foi grande, foi brabo. E aí a gente não dormiu mais à noite porque, como entulhou aqui, nessa área aqui que a gente também utiliza, aí enche de água. E daí pra cá não pode serenar, que a água é direto. Aí eu não durmo, depois que ela cai, eu não durmo não, tenho medo da casa dele descer lá. A última parada aconteceu no João de Deus, onde um pedaço deste terreno caiu no quintal de uma casa. Uma equipe de voluntários limpava a área para a colocação de uma lona, que vai diminuir os impactos de novos deslizamentos. Tantas áreas de risco preocupam os moradores dessa região. Desde do último final de semana recebi ligações, né, e fotos, vídeos dos moradores que estavam enfrentando esse problema aqui do alagamento de chuvas, né, que invadiu casas, tem áreas que estão esbarreirando, né, então desde do sábado nós estamos entrando em contato com a Defesa Civil, com a promotoria, com a Defensoria Pública, né, também que está com essa força-tarefa, e eles vieram hoje fazer a vistoria dessas casas aqui, a pedido da comunidade. Pois é, a gente está acompanhando esse drama, né, dessas famílias desde o começo da semana. A chuva mais forte foi registrada na madrugada, na manhã de domingo, e famílias de desabrigados que foram atingidos pelas chuvas têm contado com a solidariedade de comunidades e igrejas da capital maranhense neste momento de angústia, quando muitos deles perderam seus lares e também bens, como você está acompanhando aqui durante toda a semana, vários relatos. Nossa equipe, inclusive, voltou para conhecer novas histórias e você confere junto comigo a partir de agora. As cenas da madrugada de domingo não saem da cabeça de Rosenildo. Quando ele acordou, a água já estava dentro de casa. Eu procurei logo os meus filhos, tirar meu filho, minha esposa, né, que ganhou neném agora. E aí foi aquele pânico, nós tentando tirar o pouco que nós tínhamos, né? Conseguimos tirar o berço, mas as fraldas, as roupas, né? Nós não conseguimos tirar. Desespero também para a família da Janaína. Ela, o marido e os 6 filhos precisaram sair às pressas de casa. E logo nos primeiros minutos desse perrengue, a comoção dos vizinhos virou uma corrente do bem. Eu já corri para casa da minha sogra, já pedi ajuda aqui os vizinhos, todo mundo, os vizinhos, foi que ajudaram, tiraram algumas coisas que deu de tirar, alguns documentos, porque outros eu perdi, né? E tirei meus filhos, foi o que deu para fazer. E é justamente através da solidariedade que muitas famílias têm sobrevivido até hoje.
Esta igreja, por exemplo, transformou o que era o templo em uma casa para cerca de 20 pessoas. Esses móveis que estão espalhados aqui foram os poucos que eles conseguiram retirar durante as enxurradas. Já os alimentos e outros tipos de donativos têm sido recebidos aos pouquinhos, através de doações. Tivemos essa oportunidade, esse momento de suspender os trabalhos, né, os cultos religiosos, para que eles pudessem sentir, não à vontade 100%, mas que pudessem, pelo menos, com a sua família, com os seus filhos, sentir um abrigo seguro. A Kátia soube da situação dos moradores do Salinas Sacavém nos telejornais e não ficou parada. Porque eu tenho filhos, tenho uma nenenzinha e me comovi muito com o bebezinho daquela senhora. Mas vendo de perto a situação, se comoveu ainda mais. Eu tô triste. Com certeza, se eu puder voltar para ajudar, eu vou voltar. Tudo está ainda mais crítico porque as crianças ficaram doentes. A Brenda está de resguardo, ela não pode sair daqui para levar, que ela está de resguardo. O filho dela tem 20 dias, né? Não, o meu está com febre, está com a garganta inflamada, da menina ali tem asma. Então, questão da saúde, eles vêm, prometem, mas não cumprem. Por isso, apesar de toda a ajuda, o principal desejo deles é de finalmente conseguir um local digno para se reerguer. Já veio todos os órgãos aqui. O problema agora é que quem tem fome tem pressa e quem está desabrigado tem pressa. Quer ter uma casa digna, quer ter uma alimentação digna. Tem 10 famílias aqui na comunidade Salinas Sacavém que estão desabrigadas e sem alimentação. Pois é, gente. Se você pode fazer alguma coisa, pode ajudar, você pode levar algum tipo de doação. As doações podem ser feitas na Igreja Assembleia de Deus Madureira, na Travessa Boa Esperança, no bairro Salina do Sacavém, ou ainda pelo telefone do pastor Josielson. Pastor Josielson, o telefone está na sua tela, é o 987-22-9280. 987-22-9280. Além disso, tem as ações que também estão sendo desenvolvidas pela Cruz Vermelha, por exemplo. Essa semana a gente falou aqui que as doações podem ser entregues lá na sede da Cruz Vermelha, por exemplo. Fica ali na Avenida Getúlio Vargas, perto do IFMA, é bem fácil de localizar. Então, se você pretende e pode fazer alguma doação, você pode tanto procurar essa igreja, aqui o pastor, o telefone está na sua tela, ou ainda também os outros órgãos que estão envolvidos aí nessa campanha, nessa força-tarefa para ajudar essas famílias, tá bom? 12h31 agora, 12h31. E como será que fica a previsão do tempo para os próximos dias, hein? Será que vai continuar chovendo forte? Será que a gente vai ter outra chuva bem forte como aquela registrada no domingo? Os detalhes você confere junto comigo a partir de agora com Eduardo Ericeira. Sobre o assunto, eu converso agora com o meteorologista Alan Cerqueira, aqui no Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão, no núcleo geoambiental aqui da universidade. Alan, então explica pra gente, tem alguns fenômenos que estão acontecendo, tipo ventos mais fortes, uma chuva intensa também, chuvas acompanhadas de raios, algo com que a população se preocupe ou é uma situação dentro da normalidade? A gente está agora nesse momento no segundo mês mais chuvoso do período chuvoso aqui no norte do estado, que é março, né? O mês que vem, no registro histórico, é o mês mais chuvoso. Então nós tivemos um evento que é classificado como evento extremo, que aconteceu nessa madrugada do último domingo, né? Que choveu mais que em torno de 230 milímetros, que foi um fenômeno nunca antes registrado, né? Então classificado como evento extremo. Se não tivesse acontecido esse fenômeno, as chuvas elas estariam dentro da normalidade. Além, em relação a essa questão da orla marítima, há alguma coisa aí de dica, de prevenção que a meteorologia pode informar para as pessoas? A gente acompanhou algumas marés bem altas neste mês. Há alguma dica em relação à questão de tomar banho, a questão até mesmo de caminhar pela orla marítima? Há alguma previsão aí em relação a essa questão das marés e esses ventos na orla aqui de São Luís? Nós estamos agora passando por um fenômeno astronômico, né, que mais ou menos todo período do mês de março acontece, que são conhecidos, até está se tornando popular, são as marés de Cisígia, né, que são as marés mais elevadas. Isso, associado a tempestades que estão acontecendo aqui pela influência da zona de convergência, acabam provocando uma situação de marés altas e o mar bastante agitado.
Ok, Alan Cerqueira, conversei aqui, meteorologista da Universidade Estadual do Maranhão. Eduardo Ericeira para o Na Hora D. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Você viu aí, né? Mês de abril ainda é historicamente o que mais chove aqui no nosso estado. Então, ainda estamos em situação de alerta. Continuamos com o Na Hora D. Agora, as notícias do esporte com Adalberto Melo. Olá, Hugo Viegas, boa tarde para você, os amigos que nos acompanham no Na Hora D em todo o estado do Maranhão. Vamos falar de Copa do Nordeste no final de semana. Nós teremos aí o encerramento, a despedida dos times maranhenses da competição. Não tem mais chance de classificação, mas pelo menos vão tentar aí encerrar na competição de uma forma honrosa. O Motoclube Sampaio se preparando. O Sampaio treinou hoje mais uma vez, foi o segundo treino da semana sob o comando do técnico Julinho Camargo. Mais uma vez, portões fechados, a imprensa não teve acesso e o Sampaio aí se prepara para essa partida diante do Bahia aqui em São Luís, jogo no Castelão, sábado às 4 horas da tarde, com transmissão da Difusora FM. No Sampaio Correia, a boa notícia é a volta do Eloy. Está pronto, preparado, depois de cumprir suspensão, um bom meio campo do Sampaio, está de volta à equipe boliviana, um jogador importante ali no esquema do técnico Julinho Camargo. Uma baixa importante na equipe boliviana é o zagueiro Vitor Salvador. Ele depende ainda de uma avaliação médica criteriosa, deve ficar de fora, foi contundido aí na última partida e não deve voltar ao Sampaio nesse jogo, mas mais preocupante ainda é saber se ele vai voltar contra o Imperatriz na semana que vem, no primeiro jogo das semifinais do Campeonato Maranhense de Futebol. Essa é a preocupação, portanto, jogador também extremamente importante, titular e que está fora, está entregue ao departamento médico. Vamos aguardar aí para ver a recuperação dele e os exames para saber em que ponto ele pode voltar a treinar, inclusive já com bola, e ficar à disposição do treinador para a partida importante, em especial a do Imperatriz pelas semifinais do Campeonato Maranhense de Futebol. No Motoclube, o técnico Wallace Lemos comandou hoje mais um treino. O Motoclube que mudou o local de treinamento, saiu lá do CT Pereira dos Santos e foi para o campo do Israel na Mata. É que com as fortes chuvas que caíram aqui na cidade, o campo ficou bastante castigado. O Moto então treina agora no campo do Israel na Mata. Na equipe rubro-negra, a boa notícia é a volta do Huck, Lucas Huck, meio campo da equipe do Motoclube, está de volta à equipe, já agora 100% recuperado. Ele ainda estava na fase de transição na última partida do Motoclube, mas agora já está 100% recuperado, pronto para o jogo. Lucas Huck voltando à equipe. O Amarildo, meio campo, que estava atuando no futebol boliviano, como era uma transferência internacional, acabou demorando mais do que se esperava, mas agora também já está em condição de jogo. Ele que vem treinando aí há mais de 2 semanas no Motoclube de São Luís, é um jogador que tem agradado ao técnico Wallace Lemos e pode também pintar como novidade na equipe rubro-negra para o jogo que faz em Sergipe. O Moto treinou hoje pela manhã no campo do Israel e hoje à tarde é descanso e viaja na madrugada de sexta-feira para Sergipe, onde vai cumprir seu último compromisso pela Copa do Nordeste. O time comandado pelo técnico Wallace Lemos quer também encerrar aí, de repente, com uma vitória essa participação na Copa do Nordeste. Ficou num grupo bastante equilibrado, bem complicado de classificação e faz então a sua última partida. O foco agora vai ser o Campeonato Maranhense de Futebol, no caso, as semifinais. Vai lembrar que os jogos terão acompanhamento do Sistema Difusora de Comunicação. Sampaio pega o Bahia no sábado no Castelão, transmissão da Difusora FM, que acompanha também o jogo do Moto lá em Sergipe, no plantão, com as principais informações do jogo que acontece fora de casa do Motoclube de São Luís. Na TV Difusora, a transmissão vai ser de Salgueiro e Ceará, mais um jogão de bola pela Copa do Nordeste. O Ceará precisa carimbar ainda o seu passaporte para a próxima fase, falta muito pouco ainda, está praticamente já classificado o time do Ceará, que é o que mais investiu, inclusive, nesse primeiro semestre do ano, já que vai, inclusive, disputar o Campeonato Brasileiro da Série A. Falamos de esporte aqui no Na Hora D, a gente se encontra amanhã. Até lá! Obrigado, Adalberto, pelas informações. E olha só, nós vamos ver agora como foi uma ação realizada por um grupo que se reúne para treinar e correr o ano inteiro, mas que no último fim de semana esteve reunido por uma causa ainda mais nobre. Acompanhe junto comigo a partir de agora. Quem vê esse grupo correndo, subindo e descendo dunas, desafiando trilhas, não tem ideia do que eles mais gostam de fazer. Colocar alegria no rosto e no coração dessas crianças que estudam em escolas dos municípios em que eles realizam seus eventos. Durante o 3º ano consecutivo, o Grupo Amigos da Corrida realizou o projeto Mochila Cheia. O grupo arrecada material escolar e doa para comunidades como a de Mangue Seco, em Raposa.
60 kits com material escolar foram distribuídos nesta ação no último fim de semana. E olha só a alegria da garotada. Além dos kits, teve também distribuição de lanche, presença de palhaços com muitas brincadeiras. Vivo! E ainda distribuição de brindes. No concurso de dança, teve até DJ. Claro que uma festa como essa foi devidamente registrada, inclusive do alto. Mas nada disso seria possível não fosse a dedicação dos voluntários do grupo. Isso não seria possível, como eu disse, né? Sem o apoio da nossa equipe, né? Do nosso grupo. Tem várias pessoas aqui por trás disso. Tem o nosso grupo de apoio, dentro da direção, cada um dentro da sua função, ajudando. Tem empresas por trás dessa ação que ajudam. Tá na cara que o dia dessa galera acostumada a competir foi de vencedores, de um lado e do outro. Ok, então tá aí essa ação bem bacana que você acabou de conferir aí com o Adalberto Mello também. Meio-dia, 39 minutos, agora meio-dia e 39. A gente vai para um rápido intervalo, já já a gente volta, inclusive com a mensagem que você mandou aqui para o nosso WhatsApp. Já estou separando aqui, já já a gente manda o seu alô, fala sobre a sua reclamação. É bem rapidinho, até já. Volta com o terceiro e último bloco do Na Hora D desta tarde de quinta-feira, meio-dia 43 minutos, agora meio-dia 43. Você mandou sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp, tem algumas aqui. O Tonhão de Cachoeira Grande está reclamando, inclusive, da situação da educação por lá pelo município. O Sena mandou aqui mensagem para a gente, ele que é da Zona Rural de São Luís, está ligado Na Hora D, diz que já estava no sofá acompanhando Na Hora D. Obrigado, Sena, pela companhia todos os dias, tá bom? Tem outras mensagens aqui, o pessoal de aplicativo tá mandando aqui, dizendo que vai ter uma mobilização, pedindo para divulgar, dia 29 à noite, eles têm uma série de reivindicações aqui, pelo menos 9 pontos, vou encaminhar para a produção, tá bom? Aqui a mensagem de vocês. Tem mais participação aqui no nosso WhatsApp. O Júlio Henrique tem uma série de alô. Um alô para o Kleber, do Nova Opção, que está ligado, a Eloá, a Késia, também lá do Nova Terra, pedindo um alô para o irmão Júlio Henrique. Obrigado pela participação, pela companhia todos os dias, tá bom? Então tá aí, o pessoal inclusive está acompanhando, o pessoal do aplicativo, agradecendo aqui pela participação. Tem mais de mensagem chegando, já a gente lê. Meio-dia e 45, agora meio-dia e 45. Olha só, depois de várias paralisações de advertência, professores da Rede Municipal de Ensino do município de Passo do Lumiar paralisaram as atividades por tempo indeterminado. Eles têm uma série de reivindicações, como reajuste salarial, melhorias físicas nas escolas e também nas condições de ensino que fazem parte desse conjunto de reivindicações. Eu fui lá, acompanhei a mobilização deles e você vê os detalhes a partir de agora. Os professores se reuniram em frente à Secretaria de Educação de Passo do Lumiar. Com faixas e cartazes, fizeram um apitaço pedindo a saída do secretário de Educação. Na rua, prefeita, a culpa é sua, educador! Fora, secretário! Fora, secretário! A greve foi uma instância que ela não teve mais nenhum recurso, não teve mais nenhum entendimento. Então, ela foi o último recurso, ela esgotou todo tipo de entendimento. Então, a categoria achou, por decisão na Assembleia do dia 20, que nós entraríamos em greve hoje, dia 27, por tempo indeterminado. A categoria que entrou em greve pede, por exemplo, o reajuste do repasse do Fundeb, um calendário de pagamento anual e um novo estatuto do educador. O secretário faz uma interpretação estranha da lei
ultrapassa inclusive a competência dele, essa interpretação, e ele quer determinar a nós que façamos e que demos mais aula do que na verdade a gente precisa, porque a lei do piso já estabeleceu um terço com aluno, um terço para trabalhos, para preparação, 2 terços com os alunos. Ao fazer o que ele quer, a gente ultrapassa isso, inclusive nos proibindo de ter o programa de estudo já definido e sistematizado, porque a variação é imensa. Os professores também denunciam as condições de trabalho, que não seriam adequadas. Estes vídeos mostram como ficam algumas salas de aula em dias de chuva. Nas escolas não tem a estrutura, não tem livros. Na minha escola não tem livros. As crianças estão desmotivadas, não tem um tutor. Eu tenho 4 alunos especiais. Eu não sei se eu dou conta dos alunos ou da situação, né, da didática ou da conta das crianças, né? É muito complicado porque fora a estrutura que chove, molha tudo, as crianças reclamam, professora, está molhando minha cadeira. Sem acordo, a categoria afirma que a greve segue por tempo indeterminado. Deflagração da greve hoje, por uma pauta justa de reivindicação, né, está acontecendo justamente porque a secretaria, o secretário de Educação de Paço do Lumiar, a Prefeitura de Paço do Lumiar não abriu o canal, né, de diálogo, de negociação para que a gente pudesse resolver aqui o impasse categoria-secretaria, né? Muito bem, a Prefeitura de Paço do Lumiar informou que não houve aumento de carga horária, mas a exigência das 32 horas semanais previstas em lei. Sobre o reajuste, a Prefeitura disse que na semana passada foi enviada à Câmara de Vereadores uma proposta de reajuste superior a 4% e que a cidade já paga salários acima do piso. Muito bem, vamos acompanhar e ver o que vai dar toda essa história. Imperatriz, olha só, gente, antes, deixa eu só mandar aqui um alô a Valdirene e também o Daniel que está, inclusive, fazendo aniversário hoje, estão assistindo o programa, pedindo um alô, obrigado pela companhia, tá bom? Obrigado pela audiência. Tem também a Luísa, do Alto da Esperança, que está ligadinha aqui no Na Hora D. 12h e 49 minutos, agora 12h e 49. O governo do Maranhão recepciona hoje, a partir das 2h30 da tarde, 143 profissionais do programa Mais Médicos no Aeroporto Internacional Cunha Machado, aqui em São Luís. Os médicos vão integrar equipes da Estratégia Saúde da Família em 63 municípios do Maranhão. Tá aí, então, vamos aguardar também mais essa ação aqui do governo do estado. Em Imperatriz, passa bem o bebê que nasceu após um parto feito em uma fazenda com o auxílio da Polícia Militar. Pois é, vamos entender como é que foi essa história a partir de agora. Na base descentralizada do 3º Batalhão da Polícia Militar no Bananal, a tarde do dia 26 de março foi diferente. Quando fomos surpreendidos por uma senhora com o pedido de socorro. E ela nos informava que havia ouvido gritos de uma pessoa que estava em uma casa ao lado pedindo socorro. Foi quando, de imediato, me desloquei até o local. Ao sair da barreira, o policial percorreu um trajeto de quase 800 metros, mas não parou por aí. Chegando nas proximidades onde a mulher estava, ele teve que seguir a pé, porque o local era de difícil acesso. O jeito foi seguir um trecho de lama até a entrada na fazenda. A mulher, que já estava em trabalho de parto, contou com o auxílio do policial militar. Este, por sua vez, solicitou o apoio dos socorristas do SAMU de Imperatriz. A criança nasceu saudável, né? E com muita tranquilidade nessa hora. A parte mais difícil foi quanto ao corte do cordão umbilical. O médico que estava no plantão da central do SAMU, o Dr. André, ele começou a passar todas as informações do que deveria ser feito até que a equipe chegasse, entendeu? Passo a passo desse parto. E o policial também recebeu da nossa equipe, lá no local, as instruções, já que ele ia tentar pular esses obstáculos a pé, recebeu as instruções da nossa equipe, o que faria naquele momento. Hoje, então, hoje é quinta-feira, a gente vai ver agora o encerramento da mostra Sesc de Teatro. O público lotou mais uma vez o Teatro Napoleão Everton. Eu acompanhei, veja os detalhes. Foi mais uma noite de casa cheia.
público que veio acompanhar o encerramento da mostra Sesc de Teatro. A Mostra Napoleão Everton ela teve início aí no dia 21 de março, então de 21 a 27 nós tivemos uma vasta programação com espetáculos locais, roda de conversa, oficina de crítica literária e hoje no dia 27, dia mundial, né, do teatro e nacional do circo, tem o seu encerramento aí com uma grande estreia, espetáculo de estreia da cidade. No palco, o espetáculo escolhido foi Quase, que conta a história de 4 estranhos que se encontram em São Luís. Mas o que tu fazia lá no meio do nada? Eu tava dançando num bar perto do Reviver. Você gosta de dançar? A história, na verdade, de uma jornalista, uma stripper, né? Um dermatologista e uma fotógrafa, né? E como esses 4 estranhos se conhecem, se relacionam, descobrem amor, desejo, sexo, poder, mentiras, verdades, e como a vida deles muda a partir desse encontro que eles têm, né? Então, é um espetáculo que trata sobre o amor, trata das pessoas que quase fazem tudo por amor. E adaptar a história que ficou famosa, inclusive em um filme, também foi um desafio. O texto original se passa em outro país, em outras cidades bem distantes, então vamos trazer essa proposta para a nossa realidade, ver o que é interessante para a gente discutir e que seja a minha história, a sua história de qualquer outra pessoa. Então a gente está falando de pessoas que cometem erros, que cometem acertos, que discutem, que brigam, mas que acima de tudo se permitem. Também durante o encerramento do projeto, diretores das companhias responsáveis pelos espetáculos falaram sobre a mostra como uma oportunidade a mais de incentivar o teatro local. O SESC, como entidade que promove esse tipo de evento cultural, ele favorece muito o trabalho do artista maranhense, aliás, o artista de maneira geral. Então, coroar ao final de uma programação dessa, no Dia Mundial do Teatro e do Circo, é extremamente válido. Durante muito tempo, na verdade, a cidade não tinha mais nenhum projeto que celebrava esse dia 27, né, que para nós artistas é algo muito importante. Então teve um acolhimento, uma aceitação interessante do público, da comunidade em geral, e eu acredito que ano que vem ela já vem de uma outra forma e acredito que bem maior também. Você pode tirar foto minha? É que eu nunca fui fotografada por uma profissional. Eu posso pagar. Não, é isso. Faço questão. Legal, um abraço para o Kaique, que está fazendo aniversário, e para a Rosângela na Aurora. Obrigado, gente. Até amanhã.